O Windows é o sistema operacional líder no mercado de computadores. E nesse vídeo vou falar algumas curiosidades que muitas pessoas não conhecem. Em novembro de 1985, a Microsoft lançou o Windows 1.0, oficialmente como sua primeira tentativa de trazer para o público um sistema interativo. Ele era bastante limitado, vindo apenas com um bloco de notas, um relógio e calculadora, o antigo Paint, um joguinho chamado Reverse, um editor para cartões e outros programas de computação. Um de seus destaques é que ele contava com muitas cores e um visual novo e chamativo. Ele também se destacou por ser o primeiro a utilizar o mouse para facilitar o uso e também com suporte e atalhos na tela pelos ícones e janelas. Porém, mesmo com essas melhorias, a Microsoft só declarou o Windows como um sistema operacional de fato com a chegada do Windows NT em 1993. No período entre 1995 e 99, quando a Microsoft lançou o Windows 95 e logo depois o Windows 98, aconteceu o chamado Guerra dos Browsers, ou Guerra dos Navegadores de Web. Isso porque até então, com a chegada da popularização da internet, os navegadores começaram a surgir em opções cada vez mais diferenciadas e modernas. Nesse período, a Netscape se tornou a líder nesse mercado com seu software que tinha o nome de Netscape Navigator. Porém, quando a Microsoft lançou o Windows 95, que já vinha com seu navegador próprio, o Internet Explorer, a disputa se tornou bastante forte. Foi nessa época, de 95 e 99, que a liderança virou e a Microsoft ultrapassou a Netscape. A empresa até chegou a processar a Microsoft, alegando que ela estava usando táticas monopolistas, já que usava a sua liderança no mercado dos sistemas operacionais para trazer o Internet Explorer entregado a eles. Dessa forma, ninguém queria mais baixar outros navegadores por causa da praticidade de já ter um ali instalado. Se dependesse de Bill Gates, o sistema operacional teria outro nome, se chamaria Interface Manager. Segundo ele, o nome foi escolhido porque garante a possibilidade de manusear ações do sistema usando um mouse. Porém, o nome não chegou a ser usado graças à intervenção do chefe de marketing da empresa, naquela época, Roland Hanson. Foi assim que surgiu o nome Windows, que vem da palavra em inglês que significa janelas. Obviamente, ele foi escolhido porque esse sistema operacional era composto por várias janelas que separavam as operações. A Microsoft até teve certa dificuldade em oficializar esse nome no registro por ser uma palavra de uso comum, o que dificultava a patente, mas acabou dando certo. O menu iniciar foi apresentado pela primeira vez com a chegada do Windows 95, que foi lançado em 1995. Ele acabou se tornando um dos recursos mais tradicionais do Windows, e por isso agradou a muitos usuários. E esse fato ficou comprovado quando a Microsoft resolveu retirá-lo com a chegada do Windows 8 no final de 2012. A ideia não agradou muitos usuários que já estavam acostumados com o menu iniciar há 12 anos dentro do sistema. Isso forçou a empresa a ter que fazer uma nova atualização com a chegada do Windows 8.1, onde inseriram novamente o menu iniciar. Um detalhe bem marcante do Windows, que também surgiu com a chegada do Windows 95, foi a famosa musiquinha de inicialização, a musiquinha clássica tocada ao ligar o computador. Muitas pessoas não sabem, mas quem criou foi Brian Eno, um produtor bem famoso por já ter trabalhado com artistas como U2 e Coldplay. A Microsoft queria algo que trouxesse a ideia de um som inspirador, universal, otimista, futurista e sentimental. O único problema é que ele teria que ter no máximo 3 segundos de duração. Brian Eno acabou
criando sozinho o que se tornou clássico e recebeu $35 mil pelo trabalho. E ainda falando em detalhes clássicos que marcaram a história em relação ao Windows, não dá para esquecer aquele icônico papel de parede com céu azul, nuvens e um pasto verde e livre. Ele chegou no Windows XP. Na época, muitas pessoas ficaram em dúvida se aquele lugar existia mesmo ou tinha sido criado em computador. Logo depois, descobriu que o lugar de fato existe e a foto é real. Ela foi tirada pelo fotógrafo Charles O'Reilly em 1996, que trabalhava na época para a National Geographic. Ele fica localizado no condado de Sonoma, na Califórnia. A foto foi tirada de forma casual enquanto o fotógrafo visitava a namorada. Muitas pessoas não sabem, mas a famosa tela azul da morte está presente no Windows desde os seus primórdios, mais precisamente a partir do Windows 3.0, que foi lançado no começo dos anos 90. Ela se tornou um dos bugs mais conhecidos do sistema e por isso ganhou esse nome, que acabou se tornando tão popular. Hoje em dia, a famosa tela azul da morte surge principalmente quando existem problemas nas atualizações ou nas versões mais recentes do Windows. Porém, antigamente ela aparecia para diversos outros problemas, e todos eles vistos como um erro fatal para o sistema. Em 1995, quando o Windows 95 foi lançado, o seriado Friends já era um sucesso absoluto e a Microsoft se aproveitou desse fato para atrair mais consumidores. Com o novo sistema operacional, trouxe muitas novidades. Eles acabaram contratando os atores que faziam os personagens Chandler e Rachel para uma pequena propaganda tutorial. Quem pensa que apenas os usuários comuns são vítimas das telas azuis da morte, se enganaram. O próprio Bill Gates foi alvo dela, e o pior que foi em meio a uma apresentação. Durante o lançamento do Windows 98, o software acabou encontrando um bug no meio da apresentação de Bill Gates, no Comdex no dia 20 de abril de 1998. Tudo aconteceu quando Chris Capocella deveria plugar uma impressora no computador, revelando a novidade na época, que era o Plug and Play. O computador deveria já reconhecer o equipamento para instalar, mas ao invés disso, ele apresentou uma tela azul da morte. Just plug it in. It's going to say, hey, I see you plugged in a new device, and it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build, whoa. Moving right along. That must be why we're not shipping Windows 98 yet. Absolutely. O fato acabou arrancando algumas risadas e Bill Gates ainda brincou dizendo: deve ser por isso que não colocamos o Windows 98 para vendas ainda. Agora vou lembrar todos os Windows já lançados: Windows 1.0, Windows 2.0, Windows 3.0, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 e Windows 11. Embora o Windows tenha ganhado diversas versões e muitas delas tenham sido um sucesso de venda para a empresa, como o Windows 95 e o Windows XP, durante o caminho dos sistemas operacionais, algumas das versões podem ser vistas como fracasso por muitos, que é o caso do Windows Vista, que foi um sucessor do Windows XP, mas nunca chegou realmente a ser uma opção melhor. A Microsoft esperava entregar uma versão mais rápida e mais segura ao sistema operacional, mas não foi exatamente o que aconteceu. Além disso, ele sofreu alguns problemas de compatibilidade com muitos aparelhos na época, já que era bastante pesado e tinha exigências gráficas acima da média. Muitos usuários acabaram optando por ficar no Windows XP. As comparações entre eles não favoreciam nem um pouco o Windows Vista. Por isso ele acabou tendo sua vida útil encurtada, quando a empresa finalmente lançou o Windows 7 em 2009, que chegou trazendo realmente velocidade e uso e menos críticas. O outro foi o Windows 8,
que, como já dito, teve como um dos seus pontos negativos a falta do menu iniciar no lançamento da primeira versão. Ele foi o sucessor de Windows 7, lançado em 2012, e chegou com a ideia de fazer uma mistura de interface de computador e dispositivos móveis como o tablet. Mas a mudança foi muito brusca, principalmente em termos estéticos, o que acabou desagradando muitos consumidores. Assim como aconteceu com o Vista, muitos usuários preferiram continuar na versão anterior, nesse caso, o Windows 7, até a chegada do Windows 10. E é isso, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima.